tempo do sol é menor, então cada vez que eles acendem as velas, eles estão pedindo o retorno do Deus Sol, estão pedindo para o ressuscitamento do Deus Sol. Então é uma comemoração ao Deus pagão. Também, quando se fala da guirlanda, nós observamos um outro ponto também muito interessante. Era celebrada memorialmente aos deuses. É a guirlanda, a coroa, chamada coroa de Natal, ela era utilizada para a celebração no dia aos deuses. A celebração era chamada da vitalidade ao mundo vegetal. E também a celebração e as visitas que eram sacrificadas ao Deus. Ou seja, eles usavam a guirlanda como se fosse uma homenagem às vítimas que morriam, que eram oferecidas como sacrifício para os deuses. Eu já disse para os irmãos que o deus Moloque era o deus das crianças, e até o povo de Israel caíram nessa cilada, caíram nesse laço, quando eles ofereciam aos seus próprios filhos uma das estátuas que representava o deus Moloque, deus pagão, era de grade de ferro. Eles incendiavam ele, deixavam ele incandescente, vermelho, e lá dentro, ele era de grade, sua barriga de grade, jogava, enquanto ele estava incandescente, jogava as crianças, seus próprios filhos. O rei, um dos reis de Israel, aliás, 2 reis de Israel, se prova que fez isso, e o seu lugar, aonde que era colocado esse Deus, lá em Israel, era num vale, chamado Vale de Inom. Esse Vale de Inom, significa a palavra Inom, significa inferno ou escuridão. Esse lugar, Vale de Inom, aonde que eles colocavam e se sacrificavam ao Deus Moloque, foi aonde Jesus atravessou para chegar até o monte do Getsemane, quando foi levado pelos romanos para ser torturado. E Jesus, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, ele quis mostrar para o povo o que representa o lago de fogo e enxofre. Ele apontou para o Vale de Inom, porque o Vale de Inom, que era o lugar que eles sacrificavam os deuses, os seus filhos aos deuses, e principalmente ao Moloque, esse lugar tornou-se um lixão de Israel, onde colocava fogo no lixão e não apagava nunca mais. Sempre estava remontando o lixo e o fogo. E aí Jesus disse que esse lugar se chamava de Geena. E ele comparou o lago de fogo e enxofre com esse lugar chamado Vale de Inom, ou seja, o Geena. E essas crianças que eram oferecidas a esse deus Moloque eram uma vítima. E aí, quando eles queriam honrar essas crianças, ou mesmo os adultos que eram oferecidos aos deuses pagãos, eles utilizavam a guirlanda, eles usavam esta coroa para homenagear as crianças que foram oferecidas aos deuses, ou as pessoas que foram sacrificadas aos deuses. Então se usava a guirlanda. E a guirlanda também, além de celebrar as vítimas, significa um adorno de chamamento, ou seja, um adorno de chamamento, chamando alguma coisa, ou chamada de porta de entrada dos deuses. Geralmente são colocadas exatamente nas portas, sinal de boas-vindas. Então, quando coloca uma guirlanda numa porta, está dizendo: seja bem-vindo, deuses. Quando está colocando uma guirlanda numa porta, pois é o sentido dela. Nós só vamos encontrar na Bíblia uma guirlanda, que foi a coroa de espinho colocada em Jesus. Isto como sinal de zombaria, de menosprezo. Isto é sinal de que ele não era nada de rei. Isso quem fez foram os críticos de Jesus. Mas nós não vamos encontrar. E depois, veja só, se esta guirlanda tem alguma coisa a ver com Jesus, não seria usada no dia do Natal. Se fosse para o representar, esta guirlanda seria usada no dia da sua morte, ou seja, na semana chamada Semana da Paixão, e não no dia do nascimento. Então essa guirlanda não tem nada a ver com o menino que nasceu. Essa guirlanda, ela era usada entre os pagãos para uma referência, como se dissesse: seja bem-vindo, deuses. Então a guirlanda tem uma representação de invocação aos demônios. Porque quem são os deuses? Os deuses são demônios. Então essas são as simbologias. Eu já falei na semana passada da árvore. Eu já disse que tem uma ligação, que tem uma origem no Deus, na verdade, que era o chamado caçador Nimrod, que fundou a Babilônia.
E ele morreu, foi assassinado, e a sua esposa mãe, pois a sua mãe, chamada Semiramis, que casou com ele, e agora ela era mãe esposa e ele filho esposo. E um dia, quando ele morre, todo dia 25 de dezembro, ela ia encontrar com ele, e quando encontrava, era numa árvore de pinheiro, quando ela disse que aquela árvore em um só dia nasceu e cresceu, sendo um tronco seco, em um só dia nasceu e cresceu, e ela permaneceu. E anualmente, todo dia 25 de dezembro, ela ia e encontrava com o Nimrod, seu filho esposo, e ele deixava presentes naquela árvore, deixava presente naquele pinheiro, e ali ela tinha relacionamento sexual com ele, e acabou gerando um filho, e pôs o nome de Tamuz, e posteriormente, Tamuz, que passou a ser realmente o Deus Sol, que passa a ser posteriormente o próprio Deus Baal, que é nada mais, nada menos do que o Olímpio, né? Então, no entanto, daí origina esta árvore. E eu disse também na semana passada que era proibido fazer uma outra estátua, ou seja, fazer uma réplica de uma estátua de uma deusa. Então, como eu não podia levar a deusa para casa, levar a estátua da deusa para casa, pegavam uma árvore, principalmente de um pinheiro, e levava até a deusa e o consagrava, e levava aquela árvore para casa, e na sua mentalidade ela estava com aquela deusa, ou seja, com aquela árvore representando a deusa. Então, a origem da árvore está aí, porque essa árvore é exatamente a Semiramis. Então, quem tem uma árvore em casa está com a Semiramis, e a Semiramis só troca de nome, mas o personagem é o mesmo. É a mesma Íris do Egito, é a mesma Madonna da Ásia, é a mesma parecida lá no Brasil, é a mesma figura, só se muda de nome, mas o personagem é o mesmo. Então, quem tem uma árvore de Natal está tendo exatamente uma representação desta deusa em casa. Nada tem a ver o nascimento de Jesus com a árvore, nada tem a ver as luzes de vela com o nascimento de Jesus, nada tem a ver a guirlanda com o nascimento de Jesus, nada tem a ver a comelância, a glutonaria com o nascimento de Jesus, nada tem a ver nada dessas coisas, o Pai Natal com o nascimento de Jesus. Tudo são coisas que estavam totalmente à parte e foram geminadas. Eu já disse na semana passada, algumas pessoas que não estavam presentes, eu vou repetir para entrar dentro do outro tópico, é que o cristianismo, quando começou, a própria Igreja Católica aprova isso, nunca foi comemorado o nascimento de Jesus. Nunca foi comemorado o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus só foi comemorado já no quarto século, quando a igreja tornou-se igreja católica. Antes de tornar-se igreja católica, não havia comemoração do nascimento de Jesus. E depois que criou, quando a igreja em si, a igreja cristã, misturou-se com a política. Quando Constantino resolveu adotar o cristianismo como religião oficial no seu império, e não havia festa no cristianismo, não havia. As festas que haviam eram as festas pagãs. E ele agora resolveu adotar as festas pagãs no cristianismo. Então, aonde havia uma festa a um deus pagão, ele geminou com uma festa cristã. É a mesma coisa que pega hoje uma música que um espírita, vamos assim dizer, como tem algumas pessoas que hoje são cristãos, e de repente, que antes ele era um espírita, ele fazia suas músicas que estavam honrando aos seus deuses, estava adorando, servindo, exaltando aos deuses da magia negra, e de repente ele vem para dentro da igreja e ele coloca simplesmente outra música. Vamos supor que tem um dia dele comemorar o Oxalá, alguns deuses lá, e ele vem para dentro da igreja, ele pega a mesma música, faz uma troca lá de alguma coisa, e no mesmo dia que ele fazia comemoração ao Iemanjá, agora ele faz uma comemoração a Jesus, usando a mesma letra, ou seja, a mesma música. Isso é uma profanação.
Não pode ser uma coisa que esteja se agradando a Deus, pois você está usando o mesmo objeto. Será que ficou pobre, que não tem como, ficou mais fraco, que antes, quando estava lá no pecado, movido por Satanás, tinha uma mentalidade para fazer uma música para Satanás, agora vem dentro da igreja, tem que copiar o que estava lá fora? Será que não tem? O Espírito Santo não é capaz de lhe dar inteligência para fazer uma música, para fazer um hino, para fazer um louvor exclusivamente inspirado pelo Espírito Santo? Totalmente diferente, tem que copiar aquela que estava lá para dentro da igreja? Não há necessidade. O nosso Deus é que é o super inteligente, capaz de nos dar sabedoria para isso. Amém, irmãos? Nós não temos que copiar nada. A igreja não precisa de copiar nada do paganismo. Não precisa, irmãos. Nós não necessitamos de copiar nada do paganismo. É muito pelo contrário. O paganismo, se quiser alguma coisa, vai encontrar muita riqueza dentro do cristianismo para copiar. Porque tudo que é de bom e do melhor se encontra dentro da igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então estas são as simbologias que eu disse rapidamente, mas como nós não temos muito tempo, quero restringir aqui e falar um pouco da simbologia da estrela, por exemplo, que representa Jesus. Jesus como estrela da manhã que é, e significa o quê? Se ele é estrela da manhã, significa que todos os dias nós estamos em luz, porque ele resplandece em nós. Não precisamos de estar se espelhando numa estrela que representa o maligno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás também é representado por estrela. Por quê? Porque a estrela é símbolo de anjo. A estrela é símbolo de anjo. E Satanás é o quê? É um anjo, porém caído. Antes de se tornar Satanás, ele era chamado de estrela da alva. Ele era chamado de Lúcifer ou de Luzbel. Mas um dia ele caiu, então hoje ele pode até simbolizar uma estrela, porém apagada. Uma estrela sem brilho, porque a estrela da luz, a estrela que brilha, que nós temos é a resplandecente estrela da manhã, Jesus Cristo, que resplandece em nossas vidas. Mas nós temos que ter uma mentalidade cristã e não pagã. Nós não precisamos, irmãos, de maneira nenhuma, nem para você viver religiosamente, nem para viver secularmente, nem para viver socialmente, nem para viver politicamente, nem para viver ricamente, materialmente falando. Você precisa das coisas que estão de lá de fora. Não precisa. Não há necessidade, porque Deus supre toda a nossa necessidade. Ele é a fonte das riquezas. Então nós, para fazer um culto, nós, para comemorar ao Senhor, celebrar ao Senhor, nós não precisamos de copiar nada que o diabo colocou no mundo, aliás, que o diabo colocou não, que o diabo pegou como vitória para ele, como importante para ele. E nós encontramos também que existe o Deus Sol, né? Como o sol suplício, que o sol que não é invencível, o sol que não se apaga, é chamado como o Deus Baal, é chamado Deus Sol. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o sol da justiça. Aleluia. O sol representa Jesus, significa, se ele é o sol da justiça, nós encontramos Jesus como justo de duas formas. Primeira forma é que nós encontramos Jesus como sendo justo, e como sol, aquele quem está em Jesus não vive em trevas, está sempre dia claro, está sempre de dia para ele, porque o sol está brilhando, resplandecendo na sua vida. E se é o sol da justiça, o que representa? É que nós éramos condenados, estávamos assentados no banco dos réus, e Jesus, ele nos justificou. Aleluia. Ele morreu para nos justificar, e por isso ele é o sol da justiça. Por quê? Porque ele me justificou, ele te justificou. Ninguém é justo, mas somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é justo de outra forma. Qual é a outra maneira de ser justo? Que é o Jesus que não tem dois pesos nem duas medidas. A palavra dele é categórica, é sim, sim, não, não. Jesus não olha para o fulano de tal e diz assim: esse aqui é mais rico, eu vou facilitar um pouquinho para ele. Aquele dali é um pouquinho mais pobre, eu vou lhe condenar. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele é 100% justo.